Santos Americanos. Olá, seja bem-vindo aos Santos Americanos. Eu sou César do perfil Decas Web e junto com o Marcão do Castelo vamos falar dos últimos e próximos jogos do América na Série A, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. A derrota para o Colo-Colo por uma diferença mínima pode ser considerado um bom resultado? E tendo a pior defesa da Série A, será que o América consegue conquistar a vaga no sábado na Copa do Brasil para as semifinais? E finalmente, será que a Lanterna no Brasileirão vai conseguir jogar alguma luz na diretoria para contratar reforços para a defesa ou para dispensar o técnico Wagner Mancini? E quem está aqui para falar sobre tudo isso é o Marcão do Castelo. E aí, Marcão? Ô César, como é que você está? Tudo bem? Torcida do América, Futebol Clube. Nossa, muita perguntação, hein? Será? Parecendo a música do Legião Urbana. Vou responder da mesma forma que eu respondi no último episódio. Não tenho a mínima ideia. Só uma luz divina para iluminar a cabeça da gestão da SAF do América, né? Porque a gente vê que as contratações do início da temporada cada vez comprovam que foram ridículas, mas são muitas perguntas. A única certeza que eu tenho é que a defesa do América é muito limitada, independente das peças que sejam colocadas em campo. Saiu um, entra outro, é só apertar que entrega a paçoca, César. Mas vamos conversar. Um abraço a todos e obrigado aos novos inscritos. Inclusive, queria reforçar, César, para compartilhar o nosso podcast Santos Americanos para outros torcedores do América que ainda não conhecem. Tá? Eu estive lá no Independência naquele jogo contra o Corinthians, alguns não conheciam, tivemos alguns inscritos essa semana, então apresentem os Santos Americanos para outros torcedores. César. Antes de começar, não deixe de se inscrever então no nosso canal do YouTube, mesmo que você esteja nos ouvindo por uma das plataformas de áudio em que o programa está disponível. Deixe seu comentário ou sugestão e acompanhe o Instagram e Facebook do @SantosAmericanos, @Marcão do Castelo e @TecasWeb, e o Twitter do @SantosAmericanos. Se você nos ouve pelo Spotify, agora você também pode deixar o seu comentário na plataforma ou, se preferir, classificar os Santos Americanos com 5 estrelas. Tudo isso vai permitir que o podcast seja recomendado a outros torcedores do América no YouTube e no Spotify. Se puder ajudar com qualquer valor para a manutenção do canal, o Pix é podcastsantosamericanos@gmail.com da Caixa Econômica Federal. Marcão, como você bem disse, né? Nós temos aí 3 perguntas a serem respondidas. Você disse que não tem a menor ideia da resposta, mas eu sei que você está apenas assim, criando um suspense para deixar para essa meio do programa. Vamos começar falando da derrota do América para o Curitiba no sábado por 3-1, mais uma derrota por 3 gols, né, com 3 gols sofridos, mais uma partida que o América começou vencendo, e isso, ao invés de ser uma vantagem, está demonstrando que para o América, para o atual estágio do América, isso não ajuda em nada. E aquilo que até eu falei no último episódio, né? Falei assim, olha, o América tem dificuldade com o Curitiba. É um adversário que sempre se complica para o América. E até alertei que seria uma tragédia, né? Caso o América perdesse. E a famosa tragédia anunciada, se confirmou. Será que essa lanterna vai jogar alguma luz na diretoria americana? Já era para ter sido iluminada a cabecinha de cada ser que gere o América, né? Porque perder para o Curitiba, lanterna, por 3 gols, foi a primeira vitória do Curitiba no campeonato em casa. Absurdo. E a postura do time também, né? Que fez o primeiro gol logo no início do jogo e tomou a virada. Fato esse que tem sido frequente de levar gols, né, César? De virada. Nosso Juninho, olha aí, ó. No último episódio a gente falou do Juninho, ele fazendo gol de canhota. E não foi o primeiro gol de canhota que ele fez. Aí você vê que realmente a situação tá. Coisas estranhas estão acontecendo, mas o que me preocupa é que hoje, dia 14 de julho, está lançando esse episódio aí por volta de 7h30, 8 horas da manhã. Até agora, 2 contratações. Daniel Borges e o Pedrinho. Falaram do Paulinho Boia, eu até achei curioso. Um torcedor da minha. Paulinho Boia tá vindo do Japão, de caiaque? Porque falar do Paulinho Boia até agora não foi anunciado. E o pior, eles anunciam e quando vai pro jogo da Sul-Americana, deu aquela confusão que não puderam utilizar os jogadores. Isso tem um resquício, todo programa eu falo de déjà vu, né? Mas de déjà vu ruim. O Aninho, viu, César? O Aninho, porque assim,
Se tem uma coisa que fizeram, o que eu tenho visto de negativo esse ano, essa gestão da SAF superou todas as expectativas negativas. Todas. O time ir mal no Campeonato Brasileiro, a gente sabia que era um campeonato difícil, tinha Sul-Americana, Copa do Brasil. Porra, mas os caras não aprendem? A gestão da SAF não aprende? Aí não adianta vir torcedor falar assim, não, mas a análise de desempenho do América só tem 2 profissionais. Então pega esse dinheiro todo que está sendo arrecadado com premiação e contrata uma equipe, pelo menos 2 profissionais de análise de desempenho, de olheiro, sei lá o que seja. Porque, assim, não vai ter desculpa o time continuando na Série A no ano que vem, com esse tanto de dinheiro que está entrando, não contratar uma equipe de profissionais que seja de análise de desempenho para não fazer as besteiras de contratações do nível de Matheus Gonçalves, Nino Paraíba, Dadá Belmonte, Mikael, que está sempre machucado, Wanderson. Pô, absurdo. Então, se a luz divina dos santos americanos não serve para nada, que seja a luz divina mesmo, porque já era para ter aprendido, como a gente disse no último episódio, né? Tem gente que tá aí, ó, era menino de calças curtas já estava gerindo o América, certo? Inclusive, eu acho que só a lanterna não vai ser suficiente, né, Marcão? Vai ter que ser um canhão de luz, porque o negócio tá feio. Sobre esse jogo contra o Curitiba, o América teve aquela oportunidade com o Everaldo logo no início do jogo, mandou uma bola na trave, e depois o Juninho fez o gol, se não me engano, aos 8 minutos. Parecia que ia ser um jogo fácil, o time do Curitiba bem ruim, bem limitado, mas como o América é aquele famoso levantador de defunto, né? Ele conseguiu levantar mais um e mais ou menos era esperado, né? O jogo do América, contra o pior time do campeonato, o América perder para ele, isso é quase uma tradição. É só lembrar o caso do América e São Bento, né? O América precisando vencer em casa para subir, e ele faz questão de perder lá para o adversário. Qualquer adversário para o América, quanto pior ele for, mais perigoso ele se torna. Esse jogo ficou marcado pela arbitragem. A gente teve muita discussão na internet, muita reclamação da torcida do América, muita reclamação, inclusive, da diretoria americana, que fez aí um comunicado relevante, colocou na internet. Aí, que não vai adiantar nada, né, César? Que vai adiantar, não vai mudar nada. Não adianta nada. Eu tenho 52 anos, apesar da pessoa achar que eu era gandula do Jair Barros, que o América é prejudicado pela arbitragem, nada aconteceu. Mandar ofício para a CBF, Federação Mineira, gente. É o que eu já falei, deve ter um ofício já padronizado no e-mail, só muda a data do jogo, o time e o nome do árbitro. E, mano, não acontece nada, gente. E se isso resolvesse, nossos problemas no Campeonato Mineiro já estariam resolvidos, porque há quantos anos a gente ouve diretores da América reclamando de arbitragem, que vai mandar um ofício para o presidente da entidade, que compareceu pessoalmente, que conversou. Não adianta. O problema é muito maior do que esse. E quem assistiu o pós-jogo, se não me engano, está na área, eu não sei qual é o nome do programa exatamente, Sport TV, o Paulo César de Oliveira, que muita gente não gosta dele, não conheço um árbitro que seja assim, unanimidade, mas ele explicou os lances até de uma forma bem detalhada, principalmente o lance do pênalti do Avelar, né, que ele encostou a mão na bola, ou a bola bateu na mão dele, e ele explicando por que foi marcado o pênalti, porque o juiz estava certo e porque o VAR, teoricamente, não chamou o juiz. Não vou dar explicação aqui, eu sugiro a quem se interessar, quiser sofrer mais um pouquinho, procurar aí na internet, com certeza até ter o vídeo. Muito diferentemente do que muita gente está alegando, eu mesmo não estou torcendo contra o América de forma nenhuma, o Danilo Avelar não usou o braço como apoio, ele usou o braço como arrasto, e quando você vê as imagens, o que é um braço de apoio, o que é um braço de arrasto, você entende bem qual que é a diferença. E no lance do Juninho, que ele sofre teoricamente uma falta no ataque, e aí gera o contra-ataque do Curitiba para fazer, agora não lembro qual foi o primeiro e qual foi o segundo. Para mim foi um lance duvidoso, mas eu acredito que todo torcedor da América deve estar percebendo como é que o jogador da América desiste das jogadas esperando que o juiz marque alguma coisa. É bola no fundo do campo que eles acham que a bola vai sair, ou que a bola correu em cima da linha e o juiz não vai marcar. É uma bola que é cruzada, que eles acham que vai passar atrás do gol e não passa e vai direto para o gol. É uma falta no meio de campo,
na lateral, seja lá onde que for, eles acham que o juiz vai marcar falta, o juiz não marca, e eles param, simplesmente param, seja em qualquer parte do campo, não é só no ataque, na defesa, não, qualquer lugar, né? Eles acham que o fato deles caírem no chão é o suficiente para ficar configurada uma falta. E nós temos exemplos aí, Everaldo, Varanda, Mateuzinho, que voltou agora. Mateuzinho, aliás, parabéns. Não pelo Mateuzinho, mas pela paciência da torcida do América aguentar 200 jogos do Mateuzinho. O Alê também, que a gente não pode perder a oportunidade de falar dele, que voltou e aí prende demais a bola. Quando alguém vem tirar a bola dele, ele cai em cima da bola e acha que é falta. Pode prender o tempo que for, ninguém pode encostar nele, não. Então, de uma forma geral, os jogadores também estão com esse, eu chamo até vício ou defeito, talvez mais defeito do que vício, que é desistir das jogadas quando elas ainda não terminaram. E o América levou vários gols, ou risco de gol, ao longo dessa temporada, por causa desse tipo de atitude de desistir do lance antes dele ter sido concluído. E como hoje tem o VAR, que a gente, lógico, não é perfeito, tem que tentar até o último instante. E nesse jogo já mudando um pouquinho para a Copa Sul-Americana, teve um lance no primeiro tempo que o Mastriani, a bola aparentemente saiu, né? Continuando na linha de fundo, né? No nosso ataque, né? Ele continuou, pegou a bola, chutou a gol. Ué, não tem VAR, né? Para isso? O cara tem que dar continuidade. Se o VAR vai falar que a bola saiu, não saiu, se foi falta, se não foi falta, deixa que o VAR resolve. A função do cara, do jogador, é não desistir do lance, não desistir da bola. Na Sul-Americana, isso fica ainda mais claro ainda, porque a arbitragem está nem aí para jogador brasileiro que quer ficar caindo toda hora. Então, é uma coisa recorrente que o time tem praticado, quem só em prejuízo do próprio time, né? Os resultados estão indo a mostrar. E não aprende, porque o ano passado, mais uma vez vou te interromper, na Libertadores, e a desculpa era o América não está acostumado com competições internacionais, com arbitragem de fora, com a catimba. Tem um termo que o Galvão Bueno usa muito do futebol argentino, que eu não vou lembrar agora de jeito nenhum. Era para ter aprendido esse ano, né? Praticamente o mesmo time, né, do ano passado. As peças, vou repetir, até porque as peças que vieram são horríveis, então a gente tem que aguentar. Eu fiquei até assustado porque quando o Azevedo não entrou no jogo que eu colocou, era só lá dentro também. Mas enfim, era para ter aprendido, né? A derrota para o Curitiba demonstrou, o terceiro gol, né, só para matar esse assunto, demonstrou a inoperância da nossa defesa, meio de campo, e a inoperância da nossa diretoria, porque nós já estamos, acho, na 14ª rodada, mais um jogo com a América perde de 3, e quem que o América contratou para solucionar isso? Pedrinho e Daniel Borges. E aí, desde o início do ano, a gente está ouvindo falar que o América vai contratar um volante. Era muito citado um jogador chamado Ranielli, do Avaí. O América tentou contratar o Ranielli. E parece que o Ranielli era o único primeiro volante que tinha no futebol brasileiro. Talvez até no mundo, porque não contratou mais ninguém. Pararam o Thiago Santos. O Thiago Santos também, o Grêmio não dispensava. O Thiago Santos, o Renato Gaúcho não dispensava. O Thiago Santos lá no Fluminense. Então, assim, como é que a gente quer ou vai resolver um problema defensivo se o técnico não muda o esquema tático? Ou ele muda para um jogo, dá certo, no jogo seguinte ele faz questão de mudar para dar errado de novo. Se a gente não muda as peças, e essas peças que estão aí, a gente vem citando desde o início do ano, Anderson, Ricardo Silva, Maidana, Nino Paraíba, Marcinho, né? Até os que chegaram depois, a gente já tem crítica em cima deles, porque eles falham com uma facilidade muito, muito grande. Até o senhor Éder, hein? O seu Éder aí, Éder. Uma falta no meio de campo, que eu falei, 10 minutos de jogo contra o Colo-Colo, e eu e toda a torcida da América já preocupado. Falei, esse cara vai entregar a paçoca de novo. De novo. Não, acerta todo mundo. Todos os jogadores, acerta todos os jogadores. Eu falei isso há 2, 3 programas atrás, e tem hora que dá vontade de a gente pegar o episódio e repetir. Falar, essa semana não vamos gravar no episódio, não. É só colocar o de 3 semanas, 4 semanas atrás, que é exatamente a mesma coisa. São os mesmos erros, os mesmos jogadores. E vou repetir também um comentário que eu fiz num desses episódios, que tem um setor lá de análise de desempenho, que a gente já comentou, já criticou, e já defendeu também, que a gente sabe, às vezes, que para as contratações não são eles que determinam quem vai ser contratado. Mas você vê o Everaldo cometendo os mesmos erros, o Alê cometendo os mesmos erros, o Éder cometendo os mesmos erros. Estou falando dos 3, mas a gente pode pegar a turma toda aí, né? E o cara no jogo seguinte, ele repete o erro de novo. E no outro jogo, de novo. Quer dizer, não é possível que não passe um tempo bem novo, né, Marcão? O tape do jogo para os caras, você pensa, olha o que você está fazendo. É o videotape. E na verdade, a desculpa é uma desculpa muito boa, sabe? Porque não tem tempo para treinar. Porque os jogos são em sequência.
Então, fundamento não tem tempo para treinar o time. Então, eu falo assim, coloca esse cara só para treinar 3 semanas, só esse tipo de coisa, porque a gente não vê evolução. Impressionante. Mas o Mancini, só um comentário, porque eu também já falei que eu tô meio de saco cheio das entrevistas coletivas do Mancini, que ele é um cara que se expressa bem, e se você deixar você é enganado, que ele fala assim, o Éder até realmente tomou um segundo cartão, e eu esperei o segundo tempo para ver se ia substituir ou não, mas eu converso com o Éder, mudei o posicionamento. Porra, vai correr o risco? Porque toda vez tem sido isso. Leva o cartão amarelo, o time leva o gol, o time fica instável, e aí o cara é expulso, e aí? Não é a hora do técnico ter uma agilidade na tomada de decisão? Já não é a primeira vez que o senhor Mancini vem falando assim, eu até pensei, mas na hora do jogo... Porra, aí coloca em risco todo o esquema que foi treinado, ou a desculpa que não foi treinado, porque não tem tempo para treinar. Outro adendo que eu preciso dar, César, fazer aqui. E o senhor Mancini dá entrevista em podcast de fora de Minas Gerais, porque não vai dar entrevista para podcast de Minas Gerais, muito menos produtor de conteúdo, né? Sim, e aí nós vamos entrar nessa partida, né? Fugindo agora da partida contra o Curitiba, entramos na Copa Sul-Americana, como você disse, né? O Éder está tendo um ano péssimo, não tem como a gente justificar, né, até a titularidade dele. É lógico que a concorrência também é ótima, né, para quem não joga bola. Acho até que o Júlio, né, deveria ser mais bem aproveitado, para um jogador tão novo, está jogando bastante tranquilo. Mas eu quero lembrar aqui, Marcão, você logo no início da sua fala, você comentou sobre as inscrições na Sul-Americana, né? O América tem 3 jogadores para se inscrever na Sul-Americana: Marcinho, Daniel Borges e Pedrinho. Não conseguiu escrever nenhum. O Marcinho está no América tem uns 2 meses. A documentação dele, eu acho que ele estava até parado quando o América contratou o Marcinho. E aí, a alegação que eu li, é de que a documentação dos clubes anteriores desses jogadores não tinha sido anexada ao processo, ou não tinha chegado, alguma coisa assim. Você pode falar assim, o Pedrinho vem lá do time da Rússia, deve ter uma dificuldade. Mas o Daniel Borges, Botafogo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Rio, 1 hora de avião. Marcinho tá parado há não sei quanto tempo aí. Por que não fizeram essa inscrição? Não vou falar inscrição antes porque não podia. Mas como é que a documentação já não estava pronta? E aí, entra no jogo, tudo bem, time mesclado, misto, reserva, o que for. Mas aí coloca um Wanderson de lateral direito e cadê o Matheus Henrique, que fez ótimas partidas, se não me engano, contra o Milionários, né? O próprio Renato Marques, que sumiram, pode estar machucado, mas a gente também não sabe porque o América não informa quem está no departamento médico, que em estágio de recuperação. Grava os vídeos na TV com ele TV de vez em quando. Ele coloca os videozinhos lá, que a gente, como não é médico, a gente não entende muito bem. Aí a gente viu o Rodriguinho até bem no segundo tempo, jogando de lateral direito, sendo que ele é meia, e um time totalmente desconfigurado, aí no desespero quando saiu o segundo gol. Aí começou a colocar os titulares, né? Porque Juninho, o Everaldo, faltou Felipe Azevedo, igual você falou, né? Mas foi o Elton Paulista, que o Elton Paulista, para esses jogos internacionais, tem a catimba do campeonato. Oh, meu Deus do céu. Não, certo. É difícil. Mas aqui, sabe quem? Você falou o nome do Rodriguinho, que para mim, das últimas partidas, tem me surpreendido muito o Rodriguinho quando é escalado. Porque ele ficou um longo tempo sem jogar, ficou um bom tempo mesmo. E você viu o jogo contra o Atlético Paranaense, quando ele entrou naquele pasto do Mineirão, ele jogou bem. Esse jogo da Sul-Americana, ele jogou bem. Então o Rodriguinho, até pelo tempo, a gente fala muito de ritmo de jogo, grata surpresa. O Júlio, você também disse dele, e eu assino embaixo. O Júlio é o que eu menos... o jogador da defesa que menos merece crítica, porque ele, para quem está jogando há pouco tempo no time titular, e até pelo desafio de jogar em competição internacional, jogando muito bem, e o Breno, não sei porque ele sai de todos os jogos, o Breno, não estou falando que o Breno joga todas as partidas excepcionalmente bem, não, mas eu não vi talvez uma partida só que ele jogou tão mal em relação aos outros jogadores que estavam no time titular, ou os que entraram modificaram o jogo. E não posso deixar de dizer do Carlos Alberto, né? Não, o Carlos Alberto não tá mais na América, fazendo goleiro no Botafogo, né? Esqueci. Eles até inclusive estão comentando que o preparo físico dele mudou muito, que ele tá mais forte que na época do América. Mas o preparo físico do América, inclusive, foi uma cena, teve um close no nosso amigo boxeador lá, e eu falei, não é possível. Só dá alegria.
O caso do Breno é interessante, Marcão, porque é o seguinte: no América, os jogadores jovens, como o Breno, o Júlio, o Rodriguinho, o Matheus Henrique e os outros aí, eles são substituídos porque eles cansam no segundo tempo. Agora, jogadores velhos, como Felipe Azevedo, Aloysio, Juninho, não, esses caras têm um fôlego de leão. Esses caras podem começar o jogo e até o último minuto, eles não são substituídos. Falta experiência. Não falta experiência nenhuma, porque os caras estão jogando como se estivesse jogando Campeonato Mineiro Sub-20. Com tranquilidade, você não vê jogador tremendo, você não vê jogador tirando o pé. Não, os caras estão jogando muito bem. Ficam tentando vender uma ideia de inexperiência, disso e daquilo, sendo que quanto mais tempo eles ficam em campo, maior fica o contraste da diferente qualidade e de dedicação, especialmente, dentro de campo. Você vê os meninos correndo, tem uns condenados ali, dando sangue. O Breno é um exemplo típico, tem qualidade técnica, mas na hora que ele precisa dar uma butinada, ele dá também, agarra no pescoço do cara, ele faz qualquer coisa, mas assim, com ele não tem bola perdida. É um daqueles que a gente fala que é um dos poucos daqueles que a gente falou aí que para ele não tem bola perdida. Agora, vou fazer aqui um adendo quanto ao jogador Rodrigo Varanda, que nas últimas 2 partidas entrou contra Curitiba e Colo-Colo, e ele precisa ser apresentado aos outros jogadores do ataque do América, porque ele parece que está jogando sozinho. Parece que ele ainda não conhece quem que é o Mastriani, quem que é o Wellington Paulista, quem que são os outros jogadores, porque o cara joga só para ele. E tá virando um Everaldinho também, viu? Porque ele pega a bola de um lado, corre o campo todo com a bola pro outro lado, na hora de chutar, aquela porcaria, né? Coincidentemente, ele veio do Corinthians também, assim como o Everaldo, né? Às vezes era uma complô contra o América, então, né? Mas ele foi brincadeira mesmo, porque aquela jogada que ao invés de ele tocar para esquerda, o Nicolas vindo na passagem, o cara me dá uma bicuda estilo futebol americano, e aí também me faz lembrar aquele lance contra o Atlético Paranaense, no último lance, ao invés de ele tocar para o Edson, parece um peteleco. Então ele não é mau jogador, é igual aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, ele não é mau aluno, ele só tem que, ele é jovem, só que ele tá pecando em lances capitais, lances capitais, que poderiam, em ambos os casos, mudar a história do jogo. Aqui contra o Atlético Paranaense a gente iria virar o jogo, na terça-feira, contra o Colo-Colo, empataria o jogo. Então, ele não é mau jogador, mas realmente, ele prende demais a bola, às vezes ele é meio relapso. E ele raramente é substituído, mas o Breno é substituído. Breno e o Mastriani. Tem uma birra com o Mastriani que é impressionante também. O melhor centroavante nosso é o Mastriani. Mas todo jogo ele é substituído, ou quando ele joga bem, no outro ele nem entra, nem é escalado. E aí coloca o Henrique Almeida no Curitiba. A gente esqueceu desse detalhe. Coloca o Henrique Almeida, sempre contra o Curitiba, ele falou que ia escalar. Olha a incoerência do Mancini. O time titular. Quando que o Henrique Almeida foi titular ou o melhor jogador? Eu sei que você defendeu o Henrique Almeida em algum momento, a entrada dele. Mas contra o Curitiba não era Henrique Almeida. O Mancini falou que ia escalar o time mais forte, né? E ao invés de entrar com o Mastriani, ele entrou com o Henrique Almeida. Só voltando aqui algumas coisas. O melhor lance do Wellington Paulista contra o Colo-Colo foi a torrada que ele deu no Varanda. Todo mundo fez a leitura labial, ele xingou o Varanda de tudo que é nome, e para mim foi o melhor momento do Wellington Paulista do jogo, sem dúvida nenhuma. Segundo, quanto à questão aí que eu acabei de falar, né? Se não tem tempo para treinar, tem tempo para passar, né, o vídeo dos jogadores para mostrar o que eles estão errando. Esse lance do Varanda é exatamente aquele lance do Atlético Paranaense que você falou. Um jogador melhor posicionado para fazer o chute a gol e ele insiste em fazer uma jogada individual. Então é mostrar para ele, falar o que você fez, que é a atitude errada. Não pode repetir isso. Se não passar 500 vezes para ele e colocar, falar, você vai ter que ver esse vídeo aqui 20 vezes por dia para você ver onde é que você está errando. Não é possível. Não tem tempo para treinar. Mas isso é questão de atitude, é questão de chamar atenção. Não pode deixar um cara fazendo isso como outros jogadores também fazendo um monte de jogada errada que a gente já listou aqui. E o caso do Henrique Almeida, eu sei que a torcida do América não gosta dele, mas foi o nosso artilheiro do ano passado. Mas só fez 8 gols. Mas foi o artilheiro. O time do ano passado também, né, principalmente na primeira etapa, estava sofrível e o América ficou muito tempo sem nenhum centroavante. Foi mal escalado porque o Henrique Almeida não está ficando nem no banco. De repente o Henrique Almeida aparece num jogo contra o Curitiba. Não sei se o Mancini falou assim, esse jogo vai ser fácil, posso até colocar o Henrique Almeida que vai dar conta. E a gente viu que não foi desse jeito. Que o time como um todo do América jogou mal. Não adianta deixar o Mastriani isolado lá na frente, o Henrique Almeida isolado lá na frente, o Aloysio,
o Wellington Paulista. O que o Wellington Paulista fez contra o Colo-Colo? A mesma coisa que o Mastriani também fez, porque assim, os caras muito isolados. Se você pega um Varanda, que já joga para ele, você pega um Everaldo, já joga para ele. O centroavante está fazendo o que lá? Né? O Wellington Paulista é o famoso Saci Pererê, que fica pulando para lá e para cá e ele não pega na bola. Então, é uma série de erros do Mancini, de coerência, né, que tem deixado a torcida revoltada, mas o pior é assim, que você fica revoltado, mas as derrotas continuam, os vexames vão se acumulando, já é lanterna. Nós vamos falar agora do jogo contra o Corinthians, na segunda partida, né, Copa do Brasil. Uma chance muito grande para a América não seguir. Tem a partida depois contra o Colo-Colo no jogo da volta, e os erros vão acumulando e às vezes vai se perdendo resultados, perdendo dinheiro e perdendo oportunidades de se recuperar e sair da lanterna, Marcão. Só um comentário que a gente tem que elogiar a partida do Nicolas, que ao meu ver foi o melhor jogador do América contra o Colo-Colo. Também não vinha jogando com regularidade, talvez tenha sido a terceira partida dele em várias que ele jogou, mas eu não posso deixar de elogiá-lo, porque quando a gente mete o cacete, na hora de elogiar a gente tem que elogiar. Então, gostei da partida do time ornitorrinco que o Mancini escalou contra o Colo-Colo. Vocês conhecem o ornitorrinco, né? Que é aquele que é um bicho que tem bico de pato, pata de pato, mas tem corpo de foca, sei lá. Então, o time do Mancini contra o Colo-Colo foi um time meio ornitorrinco. Quer dizer, a gente entendia que esse é um time mesclado, mas foi um time meio Frankenstein. Mas o Nicolas merece meu destaque, César. E o que nós podemos esperar dessas duas próximas partidas decisivas? Que a lanterna, a Série A, está confirmada até pelo menos dia 22. Né? O América não joga esse final de semana pela Série A, então nós vamos sustentar a posição de lanterna, pelo menos até o dia 22, quando joga contra o Flamengo, e no dia 30 contra o Palmeiras. Uma boa chance da permanência na última colocação até agosto, né? Mas Corinthians e depois Colo-Colo. O que a gente pode esperar dessas duas partidas? César, mais uma vez você me coloca numa dividida, mas eu vou te falar uma coisa. Eu tenho mais confiança no time mesclado, ou dizer reserva, do América do que o time titular. Algumas peças que são consideradas titulares pelo Mancini, para mim não inspiram confiança. E aí a gente pode dizer o seguinte: o Juninho recuperou o futebol dele, pelo menos ele tem feito o gol. Então o Juninho hoje, ele não pode sair do time titular. Ao meu ver, ele não pode sair do time titular. Assim como o Breno não pode sair do time titular. O Martinez não pode sair do time titular. Pazinato, que jogou bem as partidas, tem nos salvado, mas tem hora, algum torcedor vai me criticar que foi um golaço do segundo gol do Colo-Colo, mas ao meu ver, como sempre, o Pazinato ele joga muito adiantado. E olha que ele não é baixinho, ele é alto e ainda leva gol por cobertura, ele não precisa jogar tão adiantado assim. Então o Pazinato é titular, Mastriani é titular. Agora as outras, eu te falei 5 ou 6 e ouso dizer que o Rodriguinho, para mim, teria que ser titular. Agora, qual que é o nosso problema? As laterais e a zaga. E pelo lado, o Everaldo, que para mim já faz tempo que não está jogando nada. Então, pensando em Copa do Brasil, se o América entrar com esse time, com essas peças, vai ser um jogo difícil, porque Itaquerão, o Gaviões é em cima. Isso tem um lado bom, porque a pressão é muito grande. Na terça-feira, o Corinthians ganhou pela Sul-Americana de 1-0, depois que o Renato Augusto entrou, e eu assisti alguns momentos. O time com o Renato Augusto é um, sem o Renato Augusto é outro. Mas ele não aguenta jogar o jogo todo. Com o Renato Augusto, o jogo fica difícil. Mas eu ainda acredito que o América sai lá do Itaquerão com a classificação suada. Contra o Colo-Colo, por incrível que pareça, se o nosso querido amigo Mancini entrar com o time ornitorrinco, tem mais chance do que entrar com o time titular, ao meu ver. Mas é aquilo, César. Não tem como a gente prever muita coisa, porque o América tem vários jogos que fez boas partidas e entrega em lances idiotas. O lance do Wanderson foi um lance idiota, o Ricardo Silva contra o São Paulo foi um lance idiota, teve o lance do craque Marlon na lateral esquerda no jogo, inclusive contra o São Paulo, que algumas pessoas falaram que foi falta, foi um lance idiota. Então, o Marcinho contra o time do Código de Boas, lance idiota. Então, tô lembrando aqui de 6 gols que a gente levou, mais de 30, né? Mais de 30 de lances idiotas.
e para fazer gol é uma luta. Então, por exemplo, o senhor Éder, ao meu ver, é um jogador que não deveria ser titular mais no América, tanto contra o Corinthians quanto o time do Colo-Colo. Não entra com o Éder. Então, vou torcer, como sempre, mas eu acredito que contra o Corinthians seja um jogo, até por mais pressão que tem no Itaquerão, a chance é muito maior da gente passar contra o Corinthians do que contra o Colo-Colo. Isso aqui não é o Marcão que está falando, são os pais de Santos. Né? Os pais de Santos. Foi uma luz que você falou comigo. A luz agora bateu no meu cérebro aqui, no meu corpo. E vamos classificar contra o Corinthians. Contra o Colo-Colo vai ser punk. Cuidado que luz demais pode cegar as pessoas, viu? Eu sou penso um pouco diferente de você, Marcão. Eu acho que contra o Corinthians muito difícil a América passar, porque vai entrar com o chamado time titular e talvez a esperança seja a presença aí do Benítez, né, que foi poupado desses jogos, que a gente fala poupado, mas às vezes o cara até no departamento médico mesmo, fazer um tratamento intensivo. Poupar é o cara não entrar em campo estando bem. No caso do Benítez, ele deve estar lá com gelo até na testa para poder jogar. No jogo contra o Colo-Colo, eu boto mais fé, embora eu acho que seja um jogo dificílimo. E acho que boto mais fé porque o América vai com o chamado time mesclado, que tem se mostrado melhor do que o chamado time titular, mas porém com aquela obrigação de vencer a partida. E toda vez que o América precisa vencer, todo jogo ele precisa vencer, mas tem a obrigação de vencer para passar para uma próxima fase, o América se complica. E tem um detalhe que é que se o América vencer o Colo-Colo por 1-0, ou diferença mínima, né, que seja 2-1, 3-2, nós teremos pênalti. E aí será que o senhor Mancini vai colocar para garantir nos pênaltis aí o Avelar, que cobra bem pênalti, o Maidana, o Aloysio não vai estar, né? O Wellington Paulista e outros aí menos votados. Então é uma preocupação que tem aí para possível cobrança de pênalti na terça-feira. E você citou o caso do Éder, nós já falamos nele aqui algumas vezes, é mais um daqueles exemplos de jogador que comete os mesmos erros todos os jogos. Esse excesso de cartões dele que a gente já está falando desde o início da temporada, eu acho que talvez até da temporada passada, né? Com uma média enorme de cartões, não é possível que um cara desse continue cometendo os mesmos tipos de falta e continue reclamando dos juízes, né? É igual um determinado jogador do Código de Barras aí que ele reclama todo jogo. Se você faz uma falta num jogo, recebe cartão amarelo, no jogo seguinte você faz o mesmo tipo de falta, recebe cartão amarelo, no outro cartão amarelo, quem que será que está errado? É o juiz ou você que continua insistindo em fazer o mesmo tipo de falta, o mesmo tipo de jogada? Precisa parar de ficar com essa revolta aí de marcou, que não foi justo. As faltas são praticamente as mesmas faltas que o Éder faz. É sempre o mesmo tipo de falta. O Éder realmente é um desses que precisa fazer um curso de reciclagem, igual que nós citamos aí, Ale, Cavicchioli, Juninho, Everaldo, Felipe Azevedo. É muita turma aí que precisa repetir, senão quem vai tomar bomba somos nós, viu, Marcão? E na listagem que eu citei anteriormente de jogadores que são considerados titulares, na minha visão, é o Avelar, né? O Avelar é, para mim, como diria aquele ministro falecido, imexível. O Avelar ele tem que ser titular, até porque na dificuldade do América fazer gol, ele tem sido as armas secretas do América fazer gol, que não são tão secretas. É o Avelar e o Juninho, certo? Então para você ver que, eu vou citar novamente, Pazinato, Avelar, Breno, Martinez, Benítez e Mastriani, esses 6 para mim não podem sair do time. É isso aí, Marcão. Antes de tocar a faixa da Discodeca dessa semana, queremos agradecer a todos os tantos ouvintes americanos que se inscreveram em nosso canal no YouTube, curtiram, interagiram conosco e compartilharam o podcast pelas redes sociais. Um abraço especial para Adolfo Parenzi, Adriano Carvalho, Carlos Eduardo Rocha, Diego Henrique, Edmilson Tinoco, Fernando Jesus, José Alves Aguiar, José Matheus Ventura, Lucas Lopes, Lúcio Melo, Maria Dias Lucas, Raul Baptista, De Felipe A, que deixaram comentários no YouTube. Lembrando a vocês que quem quiser agora deixar comentários no Spotify, também temos esse novo recurso. Queremos agradecer também aos que contribuíram para a manutenção do canal através de Pix para podcastsantosamericanos@gmail.com da Caixa Econômica Federal. E para finalizar o episódio, temos hoje na Discodeca a música América Minha Paixão. Se você conhece o intérprete dela ou se dispõe de alguma música tendo América como tema, não deixe de nos encaminhar para que possamos tocá-la em um próximo
próximo episódio. Bom, por hoje é só. A todos vocês que nos acompanharam e escutaram, nosso muito obrigado. Na sexta-feira estamos de volta com um novo episódio. Marcão, até semana que vem. Aquele abraço. César, torcida do América, até a semana que vem. Espero que com classificações. E lembrando que o programa aqui, a gente não faz média com ninguém, a gente fala as verdades que nós acreditamos que sejam para nós reais. Então, é aquilo que eu digo para o César, assim, ninguém é obrigado a concordar com a gente, mas a gente fala as verdades. Sempre respeitando a torcida do América. E aquele abraço.